Então, pessoal, continuando na parte 2, a gente falou sobre os roncos pulmonares. Lembrando que eles são causados por passagem de som anormal, passagem de fluxo de ar anormal em vias aéreas de calibre maior, né? Eles são grosseiros, de baixa frequência, então não são tão fáceis de ouvir. Geralmente a gente tem que pensar em secreção de via aérea. A causa mais comum é doença pulmonar obstrutiva crônica. E quando eles forem localizados, também tem que pensar em tumores ou obstruções intrabrônquicas, tá? Vamos ouvir os roncos então. Alguns casos, eles lembram literalmente alguém roncando, que é um dos padrões que a gente tem que lembrar, e outros eles lembram a Dory falando baleiês, assim, é bem característico. O simulador do centro de simulação tem essa semelhança. Ok. Agora, dos sons pulmonares anormais e adventícios, nós vamos falar dos estertores. E eles são classificados hoje em estertores finos, os antigos crepitantes, ou grossos, os antigos bolhosos. Tá? Houve um congresso e houve uma junção de especialistas para definir esses termos de ausculta pulmonar. Isso foi na década de 70, que havia muita confusão de nomenclatura em países europeus versus norte-americanos versus América Latina. O pessoal chamava de nomes diferentes os sons, e acabava dando confusão, tá? No nosso meio, a gente chama hoje o mais correto semiologicamente estertor fino, mas vocês vão ouvir muito pessoal falar em estertor crepitante, tá? E o que é importante lembrar dele é o momento que ele acontece. Os estertores finos, eles acontecem na inspiração. Isso é importante. Eles podem acontecer no início, no meio e no fim da expiração, mas eles são fenômenos de serem ouvidos na inspiração. Eles, de maneira geral, não são alterados pela tosse. A mudança de posição do doente, ou seja, a mudança de gravidade, por estar sentado e deitado, podem fazer aparecer ou diminuir esses estertores, e eles não são irradiados para a boca. Algumas dicas. Quando esse estertor acontece no início da inspiração, é porque ele está cometendo brônquios grandes, por exemplo. Então, o excesso de secreção, acúmulo de líquido ali, é um problema dos brônquios grandes, por isso que ele é no início da inspiração. Um exemplo é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando ele acontece no meio da inspiração, são brônquios já de tamanho médio, intermediários, e o exemplo disso é a atelectasia. E quando eles acontecem no final da inspiração, que é a grande maioria deles, eles pegam bronquíolos de interstício. Isso pode ser causado por fluido, principalmente o edema pulmonar da insuficiência cardíaca, ou a fibrose, que seria da fibrose pulmonar. Okay? Então vamos ver um padrão de um estertor. Como é que a gente identificaria eles?
O estertor é esse som chamado explosivo, não musical, que lembra quando a gente aperta uma garrafa PET assim rapidinho, né? Ele é bem característico de se ouvir. É um som importante da gente pesquisar porque ele faz diagnóstico de várias doenças, como nós comentamos, tá? Os estertores grossos, né, os de antigamente chamado bolhosos, eles vão acontecer na inspiração e na expiração agora. Então eles pegam a ins e a expiração. Eles podem ser alterados pela tosse, como por exemplo o paciente tem o estertor no terço inferior da base direita, por exemplo, e ele tosse, escarra e esse estertor desaparece depois que você auscultou ele depois de tossir. Eles não são afetados pela gravidade, pela mudança de posição do paciente e podem irradiar para a boca. São causas dele: o DPOC, a asma, bronquiectasias. Muito raramente pode acometer aparecer insuficiência cardíaca, tá? E em alguns casos de pneumonia também. Vamos falar do nosso último som adventício, que é o atrito pleural. Aonde que a gente vai ouvir atrito pleural? Onde tiver uma doença da pleura em que cause um espessamento, uma fibrose da pleura. Então a pleura parietal visceral não consegue deslizar sobre elas por algum processo que acometeu ali, então elas praticamente se arrastam ali. E é muito característico parece que realmente está enroscando uma pleura com a outra. Ele é inspiratório e expiratório, mas não é obrigatório ser ins e expiratório, pode ser só inspiratório ou expiratório. Isso depende do que fase que ele tem maior dificuldade de deslizar. E é importante, pessoal, lembrar que o atrito pleural não é o som que vocês esperam ouvir em quem tem derrame pleural. Quando você tem derrame pleural e no local abaixo do derrame a gente tem ausência do murmúrio vesicular. Então não esperem atrito pleural nessas situações. É mais fácil vocês encontrar atrito pleural no paciente que recebeu um dreno torácico para tirar esse derrame pleural e a hora que já está quase retirando esse dreno, assim, porque já esvaziou o líquido, a pleura fica um pouquinho acometida e você pode ouvir esse atrito pleural ali, tá? Então lembra que é uma incapacidade da pleura deslizar. Os livros antigos falavam que lembra o roçar do couro contra o couro. Mas eu acho que aqui ninguém nunca pegou couro e ficou raspando uma peça de couro contra a outra para saber como é que é, né? Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Vamos lá. Ok. Então esses foram os principais sons que nós tínhamos que discutir com vocês. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, todos os professores da SEMI estão à disposição de vocês. E que quem tiver curiosidade, eu tirei esses sons do livro do Thalle de Semiologia, que tem sons assim e vídeos bastante interessantes para a gente estudar. Obrigado, de novo fiquem bem e se preparem para as nossas avaliações.